Oi, pessoal. Como muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Maísa. Sou uma das professoras de vocês, junto com o João, de História e Sociologia. Minha área é História Geral, como acho que vocês já perceberam. E só ressaltando, né, lembrando que eu sempre falo para vocês, a ficha que eu vou usar aqui na aula já está no e-mail. Então, quem não respondeu, quem não viu, já está lá, né, quem é inscrito no Coronavest. Então, é só dar uma olhadinha. Mas as questões que estão lá também vão estar sendo respondidas aqui. Então, fiquem tranquilos quem ainda não teve tempo de dar uma olhadinha. Então, o assunto que eu vou estar tratando hoje com vocês vai ser Antiguidade Clássica. Então, a gente vai estar trazendo aqui Roma e Grécia, né? Que são muito importantes. Então, sempre lembrando que esses assuntos, né? Principalmente quando a gente fala de primeiras civilizações, de como os conceitos que a gente traz hoje para a sociedade foram criados, são extremamente interdisciplinares. Então, como eu sempre digo a vocês, pode estar sendo usado principalmente na redação. Então, sempre com papel e caneta, sempre dando aquela notada em coisas que vocês acham relevantes, em conceitos que podem ser usados para outras matérias, né? Então, a gente vai estar aqui começando com Grécia Antiga, né? Então, né, é um assunto que todo mundo já viu, que não é muito complexo assim de se entender, porque a gente já tem uma familiaridade maior com ele. Então, a gente vai estar dando aquela volta, né? A gente tem a Grécia Antiga datando mais ou menos de 2000 a.C., né? O início mesmo, o surgimento, né? Com o período pré-homérico, que a gente vai estar vendo mais ou menos como é essa subdivisão. E a gente vai ter isso mais ou menos até o século IV a.C. Então a gente vai ter um período muito extenso realmente de coisas que foram acontecendo lentamente, de mudanças realmente que demoraram muito a se consolidar. Mas aí a gente vai ter conceitos que vão nos ajudar a entender, porque são coisas que a gente já está aqui, né? Na nossa sociedade, a gente já vive. Como, por exemplo, a democracia, né? Que foi um marco muito importante. A democracia em si, o conceito mais prematuro, como a gente tem hoje, ela foi criada, né, na polis grega. Então, a gente tem a Grécia, dividida em várias cidades e estados. Então, a gente já viu isso, né? Na aula passada, no Egito, também na Mesopotâmia, as cidades que eram como países, né? Elas tinham autonomia própria, tanto de mandato, né? Dos seus senhores, por exemplo, na Grécia, enquanto algumas cidades e estados já estavam com a democracia, outros ainda estavam na tirania, outras estavam em uma diarquia, né? Que para quem não sabe é uma cidade com dois reis, outras estavam em uma série de coisas diferentes, então eles eram meio bagunçados assim os territórios, mas ainda assim eram considerados um só povo porque dividiam uma mesma cultura, né? Uma mesma religião também às vezes. Então, a gente vai ter essa questão da democracia nascendo lá em uma cidade-estado muito importante que foi a cidade de Atenas. Então a gente vai ter também um reflexo, né, que é um contraste muito forte entre a cidade-estado de Atenas e de Esparta, né, que a gente vai ter outras lendas, contos, né, mais extraordinários, mas em si o que a gente quer tratar aqui é a questão política. A gente tinha Atenas, né, como o berço mesmo da democracia, onde a gente tinha a Ágora, que era um local, né, as praças públicas em que se faziam as grandes discussões políticas com as pessoas que eram consideradas cidadãs atenienses. Já na outra cidade-estado, né, em Esparta, a gente não tinha isso. A gente tinha uma cidade muito mais rígida, muito mais militarizada, que durante todo o percurso, né, da história da Grécia entraram em conflitos, tanto ideológicos como políticos, por território, por economia, uma série de coisas, né? A gente vai ter a divisão social, então a gente vai ter, como sempre, né, algo que a gente já vê desde o início das primeiras civilizações, que vai ser a questão de uma nobreza, sempre tem a nobreza, então aquela nobreza naquela época era quem detinha mais terras, porque a gente ainda não tinha o surgimento da moeda, então a gente tinha aquelas pessoas que tinham grandes posses, né, que tinham grandes territórios, como aquelas que exerciam poder, que decidiam quem governava, quem era rei, quem era o presidente naquele local, e assim fluía. A gente tinha a plebe, que era constituída pelos pequenos comerciantes, né, aquelas pessoas que trabalhavam com o pequeno comércio, como sempre, e a gente tinha os escravos. Os escravos era a classe mais baixa dentro da Grécia, e eles eram escravos, como a gente já viu, né,
ou aos que vocês lembram, eram escravos por dívida ou escravos de guerra, né? Então você conquistava um território e você escravizava geralmente aquele povo se fosse vantagem para você naquele momento. Então a gente não tinha uma escravidão como a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, de você comercializar escravos dessa forma, mas os escravos foram realmente muito importantes na Grécia Antiga, porque eles foram responsáveis por grande parte das construções. Então muita coisa dependia dos escravos na Grécia, diferente do Egito, que, por exemplo, as grandes construções também eram feitas pela própria população. Já na Grécia não, você tinha uma dependência muito maior daquela população escravizada. E a gente tem o conceito de religião também, que eles eram politeístas, então é algo que é muito presente, principalmente na mitologia grega que a gente fala, né? Muita gente é fã também, sabe muito mais do que eu, principalmente dessa questão, mas eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, e isso também foi uma coisa muito marcante, porque como eles são uma civilização muito mais retrógrada, né, em questão de tempo mesmo, eles tinham essa questão da crença muito forte. Então, a própria cultura, a própria política era muito influenciada pela religião, assim como a gente viu na Mesopotâmia, assim como a gente viu no Egito, né? Nos povos mais anteriores. Então, a gente vai ter a Grécia dividida em vários períodos. Então, esses períodos eles vão ser datados por nomes mesmo e pelos próprios períodos de tempo. Então, a gente vai ter o período pré-homérico, que vai ser esse próprio período de consolidação do território, não, né? Então a gente vai ter a conquista dos povos latinos naquela parte da Europa, né? E a gente vai ter o surgimento da Grécia em si, a consolidação desse território. E mais à frente a gente vai ter aqui o período homérico, que vai ser mais ou menos no século XII a.C., e a gente vai ter ele como um grande escritor daquela época, né? A gente tem algumas controvérsias nessa questão, mas ele escreve 2 livros, né? Chamado a Ilíada e a Odisseia. Acho que vocês também já ouviram falar. E são livros que retratam a situação, assim, de uma forma mais fantasiosa, como a Odisseia, né? Que trata de Odisseu, entre outras coisas. Mas a gente vai ver isso muito forte. Isso vai trazer também um contraste não só místico, como social daquela época. Então você vai trazer políticos daquela época, você vai trazer reis daquela época, você vai trazer maneiras, costumes, religião. Então isso vai ser muito importante para a gente datar realmente aquilo que estava acontecendo na Grécia. Então a gente tem esse período pré-homérico, que vai ser desde o início, né, 2000 a.C., da formação do território até esse período homérico, que vai ser mesmo quando a gente tem, né, a difusão dos ideais que foram tratados dentro da Odisseia, dentro da Ilíada. E a gente vai ter uma outra questão que vai ser difundida aí, que é a questão dos genos. Os genos, na verdade, foram pequenas localidades, né, pequena junção. Os genos, acho que como o próprio nome já dá para ligar, eram famílias, então famílias se juntavam e faziam pequenas comunidades. Então, mais à frente, os líderes os líderes, né, dessas comunidades familiares, eles acabam se juntando, né, as famílias mais ricas e formando populações maiores. Então, a gente vai ter nas subdivisões mais aí da questão da própria oligarquia, né, dos próprios nobres. Então, a gente vai ter algo chamado também como a primeira diáspora grega. Então, quando a gente fala de diáspora, a gente fala de uma grande retirada, né, de um grande avanço populacional. Então, a gente vai ter pessoas saindo desses pequenos ambientes familiares mais restritos, né, de várias coisas, né, de educação, de riqueza, e a gente vai ter essas pessoas tentando uma vida melhor em outras localidades, em outras cidades e estados. Então isso vai ser a primeira diáspora. Então as pessoas vão começar aí a se espalhar, difundir os seus ideais, a levar riqueza e capital para outros locais. E a gente vai ter um outro período que vai ser o período arcaico, que vai datar mais ou menos de 8.000 a.C. até 4.000 mil nomes, gente, porque eu confundo a questão dos séculos. Mas a gente está falando aqui de séculos mesmo, né? Mais ou menos 8 séculos antes de Cristo até 4 séculos antes de Cristo. Então a gente vai ter a formação das prátrias. São nomes bem complexos, né? Não é necessário vocês lembrar, mas apenas do conceito como isso foi fundado mesmo.
que vão ser a união desses gêneros, né, de pequenos grupos, e aí a gente vai ter a questão mesmo mais presente de Atenas e de Esparta, né, que foram as duas cidades que foram modelos para a fundação de outras grandes cidades-estados. Então a gente tem Esparta e Atena, que eu não lembro agora se já citei no início para vocês, que foram as principais cidades-estados. A gente vai ter Atenas como o berço da democracia. Então, como eu disse no início, na Ágora, a gente vai ter a discussão de leis pelos próprios cidadãos, lembrando que é algo que vocês também já devem saber, que cidadãos naquela época eram considerados apenas homens, nascidos em Atenas, né, ou na própria cidade-estado, que tivessem pai e mãe atenienses, né, que não fossem bárbaros, que não fossem estrangeiros e que tivessem, né, uma eloquência política, que tivesse direitos civis. Mas a gente tem que lembrar também que grande parte da população, né, também era composta por mulheres, por crianças, por idosos e por escravos. Inclusive, teve uma época em que a gente chegou a ter 90% da população só composta por esses grupos que eram majoritariamente excluídos. Então, a gente tinha muito poucos cidadãos. A gente fala de democracia, mas a gente não pode nem sequer comparar a democracia que a gente tem hoje para que a gente tinha antigamente, já que os conceitos sociais eram extremamente diferentes. Então, hoje em dia a gente não consegue mais fazer essa comparação, mas a gente lembra apenas o surgimento do ideal de democracia, que era fazer com que muitas pessoas, né, decidissem, ou seja, todos decidindo por todos. Então, você decide aquilo que te afeta, você decide os seus direitos e os seus deveres. Isso fazia parte do conceito de democracia fundado em Atenas. E a gente tinha Esparta, que foi a cidade rival de Atenas, né? Acho que alguns de vocês também já devem saber ou lembram. Então a gente tinha Esparta como uma cidade muito mais militarizada. Então a gente tinha Esparta como uma cidade muito mais rígida, mais séria. E a gente via os reflexos disso até mesmo nas batalhas. A gente teve muitas guerras ideológicas, muitas guerras por economia, por espaço. E isso sempre durante toda, basicamente, a história da Grécia Antiga. Aí a gente vê várias coisas acontecem e a gente só vai mudando mesmo os períodos. Existem os grandes acontecimentos, como as guerras, principalmente entre essas duas cidades-estado, Atena e Espartas. Aí a gente vai ter a formação de um outro período, que é o período clássico, né? Que vai datar basicamente de 5 séculos antes de Cristo, né? A gente tem que também se guiar um pouquinho por essas datas, só para ter uma ideia. E a gente vai ter um negócio chamado as guerras médicas. Então, quando a gente fala de guerras médicas, a gente vai lembrar, não sei, o pessoal que é da igreja também já viu falar nos medos e nos persas, que eram povos do Oriente, né? E eles tinham poder militar muito grande naquela época. Então, em questão de território mesmo, eles eram os principais rivais da Grécia. Os persas eram super rivais. Então, a gente tinha rivalidade entre as cidades-estados dentro da própria Grécia, mas a gente tinha rivalidade de outras nações que eram formadas por províncias, como os medos e os persas, né, que também foram um grande império naquela época. Então, a gente vai ter a junção de grandes cidades-estados lutando contra os persas. Então, a gente vai ter um negócio chamado mais ou menos de Liga de Delos, que vai ser quando Atenas ela vai se juntar com outras cidades e estados e fazer um fundo, né, econômico para estar em combate com a Pérsia, porque ela ameaçava também o seu comércio pelo Mediterrâneo, e isso era bastante ruim naquela época, né, porque o comércio era sempre feito pelo mar, porque isso facilitava muito. Então a gente vai ter uma questãozinha que complicou, porque Atenas em si foi bastante esperta, né? E começou a se aproveitar desse fundo econômico, que era também componente de outras cidades e estados, para desenvolver a sua própria nação, a sua própria cidade-estado. Então, nessa mesma época, a gente vai ter a bela época, né? De Atenas, em que ela estava lá no auge da filosofia, das questões sociais, dos debates, e crescendo mesmo, como a gente lembra, em arte, em esculturas e em uma série de outras coisas que nos lembram a Grécia mesmo. E nisso a gente vai ver Esparta observando toda essa situação e mais à frente é descoberto, né, tudo o que estava acontecendo. Então a gente vai ter Esparta como a principal rival, né, dentro da própria Grécia de Atenas,
e Esparta vai estar se juntando com outras cidades e estados, né, e até com as cidades indignadas, e vai estar fazendo a Liga do Peloponeso, o que seria, né, seria uma liga rival à Liga de Delos, e eles vão começar a entrar em guerra. E essa guerra, mais ou menos, que também foi chamada de Guerra do Peloponeso, vai fazer com que a gente tenha uma quebra nesse período que a gente chama de período clássico, né? Então, a gente vai ter uma ruptura aí, porque a gente vai começar a meio que bagunçar essa questão mesmo, com a rivalidade sendo muito mais forte, né? Já não bastasse a que a gente tinha com a Pérsia, aí vem outra questão aí bem forte. Então a gente vai ter essa ruptura, aí a gente entra no último período, finalmente, da Grécia, que vai ser o período helenístico, né? Os povos gregos, eles se chamavam de povos helenos. Então, por exemplo, esse termo, povos gregos, né, foi criado pelos romanos mais à frente. Então, eles se reconheciam como helenos, e aí a gente vai ter o surgimento de um outro período, né, no qual quem vai governar, basicamente, vai ser o rei Filipe II, e ele vai ser um rei muito forte, que ele vai conseguir fazer o iniciozinho da unificação, né? Então, ele vai trazer uma ideia de expansão, mas logo ele vai morrer, e quem vai assumir vai ser uma figura muito importante mesmo, que acho que todo mundo de alguma forma já ouviu falar, que se chama Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande vai ser um grande visionário mesmo, que ele vai começar loucamente a conquistar territórios por toda a Europa, né? Ele vai chegar inclusive na Ásia, na África, em diversos territórios mesmo, acabando até mesmo misturando um pouquinho da cultura, né, com outros povos, algo que era muito importante para a Grécia naquela época, né? Então, o último grande período da Grécia mesmo vai ser esse período em que assume Alexandre o Grande como grande conquistador. Então, aí a gente continua com toda a questão. Só relembrando que algo muito importante para a Grécia vai ser essa questão do surgimento da democracia, lembrando da questão da escravidão, situação das mulheres e toda essa questão, né, da ágora, das discussões políticas, das liberdades para os cidadãos, entre uma série de coisas que é muito válido a gente estar sempre lembrando. E agora a gente vai entrar aqui em Roma Antiga, e a gente vai ver que Roma é uma cidade muito mais jovem do que a Grécia, né? Até mesmo porque a gente não tem exatamente coisas datadas muito sólidas como documentos, mas aí a gente tem uma questão de lendas e histórias que também foram contadas, mas que realmente estão dentro do contexto político daquela época. Então a gente vai ter Roma situado no Mediterrâneo europeu, né, em toda aquela região, e vai ser um grande centro político e econômico daquela localidade, né, inclusive o maior deles. Então a gente vai ter um livro chamado A Eneida, acho que é assim que fala mais ou menos o nome, que foi escrito por Virgílio, né, também um poeta, que ele vai contar basicamente que a formação de Roma vai ser, né, vai se advir da questão da Guerra de Troia. Então a gente já viu isso, acho que em filmes, em séries, outras coisas. Os troianos, eles acabam sendo perseguidos pelos gregos e acabam, né, fazendo essa diáspora, essa fuga, e formam, né, e fundam aí a Roma, que a gente conhece como Roma Antiga agora, né? Que inclusive não condiz totalmente ao território que a gente tem hoje. A gente vai ter toda uma mudança, e isso aí vai ocorrer mais para frente. E aí a gente também lembra que a gente vai ter aí, principalmente em Roma, histórias totalmente rodeadas de fantasia mesmo. Então a gente vai ter algo importante lembrar, que é a história de Rômulo e Remo, que acho que vocês também já viram, que é aquela história de que um rei, eles eram extremamente ligados ao misticismo. Esse rei, ele recebe uma profecia de que os filhos que a esposa dele estava esperando seriam os próprios que iriam assassiná-lo e tomar o poder. Então, assim que os filhos nascem, ele abandona as duas crianças, né, os filhos gêmeos, em uma floresta para que os lobos o devorem. Mas o que acontece é que esses dois meninos, eles são adotados por essa loba, inclusive o símbolo de Roma, até não sei hoje em dia, mas naquela época mesmo, era uma loba. Então essas duas crianças vão ser alimentadas por ela e mais à frente encontrados por um plebeu. Então, só para ressaltar uma história que foi bastante importante naquela época, né? Uma lenda que surgiu, e mais à frente esses dois
irmãos, eles voltam, eles realmente matam o rei, não lembro exatamente se com consciência de que eles eram os herdeiros do trono, e no final Remo mata Rômulo e se torna o rei, né? O primeiro rei que dá o marco inicial. Então a gente vai ter 7 grandes reinados que vão estar sendo divididos entre os etruscos, que são um dos povos formadores daquele território romano, e os patrícios, que também eram os povos que eles caracterizavam a nobreza, né? Eles eram os grandes detentores de terra daquele local. E isso mais ou menos 753 anos antes de Cristo. Então a gente vai ter um períodozinho, isso vai se estender também até bastante tempo depois de Cristo. Então, uma coisa que vale também lembrar é a formação social. Então, os patrícios, né, e os etruscos, até o momento em que eles ainda estiveram no poder, eles caracterizavam a nobreza. E a gente também tinha, assim como na Grécia a gente tinha a plebe, né, a gente tinha os plebeus e a gente também tinha os escravos, que também eram por dívida ou por guerra, totalmente diferente daquilo que a gente teve aqui no Brasil. E esses 7 reinos, eles eram basicamente os reinos oligárquicos. Então, vocês vão ver basicamente isso com João nas aulas de história no Brasil, e vocês vão ver as oligarquias, né? Que basicamente eram as grandes elites que revezavam o poder dentro de acordos. Então, os reinados, eles estavam sempre sendo divididos, né? Então, você não tinha um rei hereditário, você tinha um rei que era escolhido, né, pelo Senado, pela Câmara, né, por uma série de outras legislaturas. Então, a gente vai ter esse reinado dividido sempre entre os patrícios e os etruscos. Os últimos 3 reinados, né, desses 7 reinados, foram reinos governados, né, foram tempos governados pelos etruscos. E o que acontece? Esses etruscos, eles passaram a perceber que uma das grandes dificuldades do governo era a revolta social. Então a gente vai ter o tempo em que a gente já tem todo aquele império romano tendo se expandido, né? Assim como também foi com a Grécia, a gente vai ter uma expansão muito grande, da mesma forma que essa expansão, essa conquista de território, gerava um negócio chamado, né, a conquista de escravos. Então, os escravos e os plebeus eram extremamente numerosos. Eles perceberam que tinham que meio que se aproximar desse povo, se aproximaram deles, e o que acontece? Começaram a ceder alguns direitos essenciais à vida humana, o que não foi bem visto pelos patrícios, que sentiram, né, que sua nobreza em si, que a sua hegemonia estava sendo ameaçada pelaquela aproximação dos etruscos, né, dos reis etruscos, com os plebeus. E assim, eles, né, que também faziam parte do Senado, né, que também faziam as leis e julgavam tudo basicamente dentro de Roma, eles deporam o último rei etrusco e assim eles proclamaram a República Romana. Então a República Romana vai se vir dessa insatisfação dos próprios patrícios, né, da própria elite, com um dos reis, né, com o último rei, e ele assim vai decretar república, né, agora não tem mais reinado, vamos ser uma república. E assim a gente vai, né, seguindo a história de Roma. E daí a gente vai ter uma grande expansão também, que vai ser um boom populacional maior ainda. E a gente vai ter outra coisa, a queda da República. Então isso já deu uma corridinha bem grande, né? Para não deixar esse vídeo muito longo. Mas aí a gente vai ter, como eu disse, a revolta dos escravos. Então a gente vai ter a revolta de Espartacus, como vocês também já devem ter ouvido falar, né? Com nomes muito em alta aí também, nessa questão quando a gente fala de Roma. E a gente vai ter essas revoltas dos escravos, dos próprios plebeus, né? Atrás dos seus direitos, de direitos mínimos à vida. Então, pessoas que eram estrangeiras ou que eram pequenos comerciantes, mesmo tendo direito à cidadania ateniense, eles acabavam por ser totalmente excluídos e usados por esses patrícios. Então, depois dessa série de conflitos entre os patrícios e os plebeus, né, eles acabaram tendo que se reinventar, tendo que inventar uma nova forma de governo, porque eles viam realmente a insatisfação crescer e, consequentemente, um rei, literalmente
odiado, né? Até mesmo um governante odiado seria a pior coisa que eles poderiam querer. E já era, né? Já estava no estopim de tudo aquilo. E a gente teve várias revoltas, como essa que eu citei anteriormente, que acabaram por conseguir algumas melhorias, mas mesmo assim eles não pararam de tentar segurar a hegemonia. Então eles criaram algo chamado triunvirato. Então, lembrando, acho que eu disse bem no início da aula, eu não lembro, a gente tinha Esparta lá na Grécia mesmo como uma sociedade que vivia em uma diarquia. Então a gente tinha uma sociedade, né, uma cidade-estado que vivia com dois reis, tanto que tem toda uma história entre Esparta, Atenas, uma série de coisas, né? Depois a gente vai ter a Guerra de Troia, mas aí a gente vai ter lá uma diarquia, e aqui em Roma eles tentaram algo um pouquinho parecido. No caso, não foi uma diarquia, a gente não tinha dois, mas sim três governantes. Então, o primeiro triunvirato foi um planejamento feito, né, para que três pessoas governassem, uma meio que supervisionasse o trabalho da outra, para que isso não saísse do controle, né? Foi o plano inicial, né? Como acho que já deve se perceber, não deu tão certo. Mas aí surgem nomes muito importantes. Aí a gente vai ver Júlio César como um dos componentes desse triunvirato, Cássio e Pompeu, que foram as três pessoas que comporam, né, esse primeiro triunvirato. E o que eles faziam? Né? Eles teriam que governar juntos. Cada um teria meio que um pedaço do território para estar lá governando e fazendo todo esse trabalho que o imperador possivelmente deveria fazer. Então a gente vai ter aí um acontecimento que vai ser a morte, né, desses dois reis, de Cássio e Pompeu. E o que acontece? O poder fica centralizado na mão de César. Então ele vai conseguir dar um golpe, meio que isso, vai conseguir depor esses dois e vai tomar o trono basicamente só para si. Então a gente vai ter Júlio César como um grande conquistador. E aí vai estar tudo bem, porque o Senado em si vai estar lá se agradando, porque o Senado naquela época tinha um poder muito grande, porque o Senado ele era composto por nobres, né? Ele era composto pelos patrícios. Então, basicamente, tudo era ordenado por eles. Então, quanto mais você conseguisse oprimir a população e manter o seu poder, manter a sua hegemonia, seria melhor, e assim eles iriam apoiar o poder. E mesmo Júlio César sendo um grande conquistador, quando se passa um certo período do seu governo, ele percebe que conquistou muitos territórios, que ele acabou misturando muitas culturas diferentes, conquistando também muitos escravos, e ele sentiu medo que novamente essas revoltas voltassem à tona, e ele começou a dar, né, alguns direitos, por exemplo, da cidadania a algumas pessoas, alguns atenienses, né, algumas outras pessoas que eles tinham descendência de bárbaros, né, de povos estrangeiros. E isso começou a ser mal visto pelo Senado, né, que era composto, como eu já disse, pelos nobres, e eles pensaram, ele está fazendo a mesma coisa que os reis etruscos estavam fazendo. Ele está se aproximando do povo, consequentemente, ele está manchando a nossa hegemonia, e foi o que fez com que mais à frente Júlio César fosse morto, né? Mesmo se tendo sido um grande imperador, fosse morto pelo próprio Senado. Ele foi morto a facadas pelos próprios senadores. Inclusive, um dos senadores era o seu filho Brutus, né? Que também o apunhalou com uma facada. Cada um deles deu uma facada, literalmente, em Júlio César, e é daí que vem aquela famosa frase, né? Até tu, Brutus, meu filho, né? Então, realmente foi a cena que aconteceu, e mesmo assim, mais uma vez o Senado tenta um segundo triunvirato, que foi composto por, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar que foi, por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. Então são outras três pessoas, e mais uma vez acontece o que já era previsto. Um deles acaba conseguindo depor os outros dois, depois de muitas guerras, né, de muitos conflitos, principalmente de opinião política, e acaba tomando o poder só para si. Então, Otávio Augusto já era uma pessoa um pouco mais tirana, né, um pouco mais sedenta por poder, e acaba fazendo uma grande conquista, assim como foi com Júlio César, e isso agradou bastante o Senado, né? O Senado, que também já era composto pelos patrícios,
e eles transformaram ele no primeiro princeps. Príncipes era como era chamado, né? Não era meio que um príncipe, mas basicamente a mesma coisa. E daí, sim, a gente começa o Império Romano. Então, esse império, ele era maquiado, né? Ele era um império maquiado de república, quando na verdade não era. E a gente vai ter todo esse período aí até a decadência do Império Romano. Então, a gente vai ter mais uma vez algo que já era esperado, como sempre, as revoltas bárbaras, né? Lembrando que quando a gente fala de povos bárbaros, a gente vai estar falando daqueles povos que não estavam dentro do território, pessoas estrangeiras, né? Que eram nascidas em outros locais, mas que elas viviam à margem daquela grande sociedade e elas sempre estavam invadindo em busca de comida, de alimentos, mas em determinado momento eles se tornaram extremamente numerosos e as invasões começaram a ser muito mais recorrentes e o território ele era extremamente partido, então por ser extenso tanto na África quanto na Ásia, quanto na própria Europa, eles não conseguiam controlar tudo como se deveria, né? Tipo, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje nem de longe, então não tinha realmente como, o que fez com que o Império Romano acabasse se dividindo, né? Em Império do Ocidente e Império do Oriente. No fim, os dois acabaram afundando mesmo, só que em períodos um pouco diferentes. E assim a gente vai ter a queda do Império Romano com as invasões bárbaras, né? E assim a gente vai começar, provavelmente na outra aula, o início da Idade Média, que esses bárbaros eles começam a invadir de forma muito violenta, muito opressora mesmo, tão ruim quanto era com os próprios reis autoritários, né? Com os próprios imperadores autoritários. E daí o pessoal sai da grande polis, né? Da grande metrópole e começam a migrar para os campos, que é quando vai começar o período feudal, né? Então, novamente, a gente vai deixar de ter a moeda, a gente vai ter uma regressão muito grande, né? A gente vai passar de uma grande cidade, né? De uma grande acrópole para a Idade Média, que vai ser o que a gente conhece como, né? A Idade das Trevas, entre uma série de outras coisas. Então, coisas que vai ser bom, a gente vai estar sempre lembrando, né? A religião, né? Todos os dois politeístas, lembrando que em Roma, mais à frente, isso mais ou menos, isso muitos anos realmente depois de Cristo, né? Mais ou menos uns 200 anos a 400 anos depois de Cristo, a gente vai ter o cristianismo proclamado como religião oficial romana. Então a gente vai ter toda essa questão e mais à frente Roma deixa de ser politeísta e passa a ser monoteísta cristã, né? Cristã, a Igreja Apostólica Romana, como vocês já conhecem. Então, essa questão da religião foi muito presente desde a mitologia, que foi o que fez surgir as indagações, até a gente chegar na filosofia, até a questão dos próprios deuses, as adorações. A gente vai ter mesmo Zeus, Hera, enfim, todo o panteão, né, de deuses do Olimpo. E a gente vai ter isso muito presente, é muito legal de se estudar. E é legal se aprofundar, porque é um assunto que faz você aproveitar, né, absorver muita coisa. A gente também poderia ter visto as Olimpíadas, né, que foi, na verdade, algo que foi na Grécia também, que era baseado no culto ao corpo, né, ao belo, aos esportes mesmo, que eram praticados basicamente só por homens, e foi feito basicamente em homenagem a uma cidade-estado chamada Olímpia. Então, para meio que eles comemorarem algumas conquistas, eles praticavam as Olimpíadas, né, que eram os grandes esportes. Então, são coisas, né, que a gente também vale a pena estar dando uma olhadinha, que são argumentos legais para a gente ter na ponta da língua. Aí a gente vai ter também a questão novamente, a política, o berço da república, o berço da democracia. Então a gente vai ter essa primeira questão, a primeira ideia de cidadão, de ideias, de julgamento, de nobreza, de poder. Então uma série de coisas surgem aí, coisas que a gente tem até hoje. Os escravos e a população, né? De chegar um momento em que a sociedade em si, a população, a gente tem muito mais escravos, né? E pessoas que não eram consideradas cidadãs, como mulheres e crianças, tipo 90% da população literalmente não sendo considerada cidadã.
Isso são coisas muito marcantes, né, que acabaram fazendo declinar grandes impérios como o que a gente viu hoje. E a cultura em si, né, lembrando que os teatros, a música, as encenações, elas foram extremamente importantes e elas eram tratadas como a educação mesmo. Então, tudo isso fazia parte de um conjunto do que foi a grandiosidade, tanto artística, porque a gente também poderia ter visto a questão da arte grega, da escultura, das pinturas dos grandes templos, né, que foram feitos em homenagem aos deuses, mas não vamos nos estender muito nisso, né? O que cai realmente no Enem é principalmente a questão social e democrática, né? Esse contraste também. Então, agora a gente vai estar dando uma olhadinha em pelo menos 3 questões daquela ficha que eu deixei para vocês lá no e-mail. Então, é só pegar que a gente vai ler algumas questões que já estão lá. Então, quem puder aí pode acompanhar. A gente vai começar lendo a primeira questão mesmo, que é da FATEC, que tem um pequeno texto e logo após as alternativas, né? O primeiro dizia assim: a cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os seus deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesma. Então a gente vai ter um texto, né, que realmente só tá na introdução para encher linguiça mesmo. Então ele vai fazer uma pergunta bem direta aqui, né? Não uma pergunta, mas sim abrir uma lacuna para que a gente responda algo que a gente já viu aqui com clareza. Ele pergunta: na Antiguidade Clássica, as cidades-estados representavam, então aqui ele vai dar várias alternativas e a resposta seria a letra C, quando dizia que as cidades-estados representavam uma forma de assegurar a independência política das grandes cidades gregas entre si. Então a gente vai ter uma série de outras alternativas, como vamos supor a B, por exemplo, um recurso de expansão das colônias gregas. Então a gente vai ter sim as cidades-estados como um recurso, mas a gente vai ter outras questões no quesito de expansão, né? E a gente não tinha essa ideia de colônia mesmo. Então a gente vai ter a importância das cidades-estado como realmente o que diz a própria letra C, né? Uma forma de assegurar a independência política. Então essa questão de cidade-estado era muito mais ligado ao quesito político mesmo, sendo que várias cidades-estado tinham sistemas políticos diferentes entre si. Aí a gente vai ter aqui a questão número 2, que foi da FEI, né? Aí a gente vai ter: Atenas foi considerada o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que? Aí a gente vai ter aqui a letra B como a resposta correta, que diz: apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas nas cidades-estado. Então ele vai trazer uma série de outras alternativas. A letra A dizia: era baseado na eleição de representantes para assembleias legislativas que se reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre os mais variados assuntos. Então a gente vai ter uma série de questões, mas aqui ele está falando da questão do regime democrático. E a gente vai ter como certa letra B, número 2, letra B. Aí a gente vai ter aqui, né, a última questão que eu vou estar trazendo para vocês, que esse assunto realmente é muito teórico, mas é fácil de absorver. A gente vai ter uma questão da Mackenzie, né, a número 3, que vai dizer: na polis grega e no Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações. Podem-se afirmar que. Então a gente vai ter a letra E como questão certa. Mas aí a gente vai ler as outras alternativas. A. Tanto na Grécia quanto em Roma, eram instrumentos vivos e participavam da vida política, respectivamente da Assembleia e do Senado, né? Então ele vai dar aqui o nome de 2 órgãos, né? Que eu não trouxe um dele para vocês aqui. Mas aí ele diz que os escravos participavam ativamente da vida pública. Então, algo que era totalmente desnexo nesse contexto que a gente já estudou. Aí a gente vai ter a letra B. Os escravos podiam pertencer exclusivamente aos cidadãos e realizavam assembleias que defendiam seus direitos.
Então, isso aí totalmente sem cabimento, né? Tipo, não tem nexo realmente com o assunto. A letra C. A fonte principal de abastecimento de escravos, tanto em Roma como na Grécia, era o comércio com as tribos africanas. Lembrando, a gente não está no Brasil, não era realmente assim, como eu realmente ressaltei para vocês várias vezes durante a aula. Aí a gente tem a letra D. A invasão da Macedônia na Grécia e as guerras de expansão romanas determinaram o fim da escravidão. Claro que não, né, gente? A gente sabe que essa questão da conquista por meio de guerras era realmente o que gerava a escravidão, porque você conquistando terras, conquistava em si mais escravos, conquistava mais mão de obra. E a letra E, que é a única correta, e diz: o sistema de produção era baseado na força de trabalho de prisioneiros de guerra ou populações escravizadas, e está totalmente correto, né? Aí a gente já sabe, né? Já tem uma ideia basicamente disso. Então, vocês pesquisando vão encontrar uma série de exercícios muito legais de estar respondendo. Não é um assunto muito complexo, porque a gente já tem uma familiaridade com ele. Eu não tô tão bem assim, né? Principalmente a questão da respiração hoje. Mas eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida é só falar com a gente, né? Você já tem aí um meio de comunicação. Deixa nos comentários, manda e-mail, que a gente vai estar respondendo. Se quiserem mais explicações sobre algum ponto, né? Sobre alguma questão, algum quesito, vocês também podem estar falando. Que aí a gente se ajuda. E até a próxima.